Então, pessoal, estamos mais uma vez aqui. Eu, Henrique Girardi, Laís de Almeida, Matt, o Gasparzinho, tá na câmera, a Júlia Lima, a Larissa Mansur, a Ana Sivinski, o Gabriel Calorindo, a Yasmin Machado e a Júlia Caetano. E hoje nós vamos começar com a nossa leitura, continuar com a nossa leitura. Deixa eu só fixar a minha imagem aqui, vamos ver. Continuar nossa leitura em João. Hoje é uma leitura um pouco mais longa, a gente vai dar uma corrida. A gente chegou já no capítulo 6 e a gente vai fazer uma breve recapitulação aqui para a gente estar na mesma página, tá? Primeiro, o objetivo do Evangelho de João é tudo que foi registrado nesse livro, né, nesse Evangelho, que é o capítulo 20, versículo 31, vai dizer isso, palavras do apóstolo João, foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, para que a gente conheça a Jesus, saiba que ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, né? E que a gente tenha vida em seu nome, a vida eterna. Então, esse é o objetivo do Evangelho de João. No capítulo 1, a gente viu que Jesus era o Verbo, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus, no capítulo 1. No capítulo 2, a gente viu tanto a purificação do templo, que Jesus lá quebrou tudo no templo, virou as mesas. E também, no capítulo 2, a gente viu o primeiro milagre de Jesus, que foi transformar água em vinho. A gente viu no capítulo 3 a conversa de Jesus com Nicodemos, famosa frase, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, né? Isso a gente viu. A gente viu no capítulo 4 a conversa de Jesus com a mulher samaritana. A gente viu no capítulo 5 a defesa de Cristo de que ele era o Filho de Deus, a divindade de Cristo, né? A gente viu esse capítulo, foi o capítulo 5, o anterior. E agora a gente chegou no capítulo 6. Capítulo 6 é a multiplicação dos pães e Jesus andando sobre o mar, que a gente viu ontem com o Ivan. Então, a página que a gente chega hoje é o povo está seguindo Jesus porque Jesus multiplicou pão. E Jesus vai dar uma checada, uma testada, para ver quem de fato está seguindo ele ou somente o que ele faz. Essa é a ideia desse trecho que a gente vai ler hoje, tá? Coisas importantes a lembrar, né? Existe muita analogia, comparações com o Antigo Testamento no Evangelho de João. O casamento, o templo, o sábado, a lei de Moisés, o próprio Moisés, Jacó, a pergunta da mulher do poço, né, a samaritana, você por acaso é maior que Jacó? E a resposta é claro que eu sou maior que Jacó, né? Está intrínseco. Hoje a gente vai ver a questão do maná, que foi o que sustentou o povo na saída do Egito. Durante 40 anos no deserto, eles foram alimentados pelo maná. Então Jesus vai dizer que ele é maior do que o maná, ele é maior do que Moisés. Então a gente vê vários símbolos sendo apontados para Jesus e Jesus sendo maior que todos esses símbolos no Evangelho de João. Tá bom? Então é isso aí. Eu até pensei naquela música, né? Tem tudo a ver com ele. É bem isso. Tudo que acontece no Antigo Testamento está apontando para Jesus. Eu botei assim, né? Se fala do casamento, ele é a união. Se fala do sábado, ele é o nosso descanso. Ele é o nosso rei, ele é o profeta, né? Ele é a luz, ele é o alimento, ele é o nosso resgate, falando da saída do povo do Egito. Ele é a nossa saída, né? A gente tem uma saída, um caminho, uma porta, vamos dizer. É isso aí. Então, vamos lá. Lembrando que Jesus está sendo seguido por pessoas que querem só ver os milagres de Jesus. Então, Jesus vai dar uma checada nisso aí. Pode avançar aí, Matheus. Então, eles disseram, a frase anterior é que a obra de Deus é essa, né? Que creiam naquele que o Pai enviou, que creiam em Jesus. Essa é a obra. Então, eles disseram na sequência: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Olha a inteligência das pessoas que seguiam a Jesus. Cara, Jesus acabou de alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos.
E as pessoas estão perguntando, qual o sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos no Senhor? Tipo assim, tu não tava nos 3, 4 versículos anterior? É claro que tu tava, mas quem quer sinal sempre vai querer mais sinal. Faz muito sentido isso. Quem não tem fé, cada vez não tem mais fé. Esse é o ponto. Quem tem fé, cada vez crê mais, e quem não tem, cada vez crê menos. E daí eles falam, né? Porque os nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu, que é um texto de Salmos, né? Então, se os pais dos judeus comeram maná no deserto e Jesus acabou de dar pão para a multidão, percebe que João está correlacionando o sustento que o povo do Egito, né, que saiu do Egito, o povo judeu, teve no deserto com o sustento que agora Jesus está dando, que seria as palavras de vida eterna, e também a gente lê na Escritura que o justo não mendiga o pão, né? A gente é sustentado também fisicamente por Jesus. A gente falou sobre isso ontem, né? Aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho, né? Não tem muito como escapar, porque nós pregamos o evangelho. Então, 32. Jesus lhes disse, ah, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Percebe que ele não está dizendo que o pão, o maná que veio do céu no Antigo Testamento, lá em Êxodo 16 e Números 11, é falso. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o verdadeiro, ou seja, o pão maior, o pão que aquele maná significava, sou eu. Eu vim para alimentar vocês. Eu vim para dar sustento para vocês. Eu vim para vocês ter vida e vida em abundância. Eu vim para vocês ter vida eterna. Esse é o ponto. Várias vezes a gente lê: quem beber da água não vai ter mais sede. Quem comer não vai ter mais fome. Ele está falando do sentido espiritual, porque um dia nós teremos a nossa sede saciada, a nossa fome saciada, porque nós teremos a vida eterna por completo. A gente vai ler nesse texto aqui que a gente já tem a vida eterna, mas a gente vai ter ela por completo um dia. E é muito interessante essa questão do já e do ainda não. A gente já tem a vida eterna, mas ainda não de maneira completa, não de maneira plena, seria a melhor palavra para usar, tá? Então, ele vai dizer que ele é o verdadeiro pão, porque só tem parte com Deus aquele que participa do pão. Aí, claramente, né? É óbvio, coitados dos discípulos, eles não sabiam da Santa Ceia, nem tinha acontecido ainda, né? Foi na noite que ele foi traído. Isso foi antes, né? Esses acontecimentos aqui. Então, nós sabemos que nós temos parte no corpo de Cristo porque nós ceamos, nós comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue. O ponto desse texto aqui é que quem está ouvindo a conversa, que vai desenrolar aqui, eu estou me antecipando, não vai perceber que o que Jesus está falando é no sentido espiritual. Vai achar que é no sentido literal. E daí eles vão pensar, mas então ele está pensando que a gente é canibal, comer carne, beber sangue, a gente não é vampiro. E Jesus vai seguir nesse fluxo porque realmente é a verdade, mas é uma verdade espiritual e não literal. E Jesus não alivia, ele não explica. Eu acho muito interessante isso. Nós somos desafiados a entender o que Jesus está querendo dizer e não o que nós estamos querendo ouvir. Esse é o ponto, tá? 34. Então eles disseram: Senhor, dê-nos esse pão. Dê-nos sempre desse pão, porque é o pão verdadeiro, né? Que dá vida. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Imagina isso no ouvido dos judeus. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Olha que loucura. Tipo assim, mas o maná era todo dia. Aí agora esse cara tá falando que é maior do que o maná, porque o maná a gente tinha que acordar cedo e tal. Agora vai vir um cara que não precisa nem, é uma vez por todas e nunca mais. Entende? O discurso de Jesus era muito, muito, muito maior do que o Antigo Testamento. Então assustou os judeus, né? Assustou os ouvintes. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede, ó. 35. 36.
Porém, eu já disse que vocês não creem. Olha só, ele está dizendo. Vamos devagar. Comer para Jesus é crer. E pão é ele. Então, crer nele é comer dele. Entende a relação que Jesus está fazendo aqui? Crer é comer, Jesus é o pão. Ele está dizendo no 36, né? Eu já disse, mas vocês não creem, ou seja, não se alimentam do pão, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Então, existe um movimento do Pai em nos levar até Cristo e nós de ir até Cristo. E todo aquele que vai até Cristo não é lançado fora. Ou seja, nós por nós mesmos a gente não iria. Então, o Pai nos conduz. E uma vez que a gente vai, Jesus nunca vai nos rejeitar. Então, a gente pode dizer para a pessoa, te joga em Jesus. Pode falar para qualquer um. Te joga em Jesus. Vai que ele não vai te rejeitar. Te aproxima dele que ele vai te aproximar de ti. Ele não vai te rejeitar. Tá? 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, a gente já viu isso. A gente já viu... Onde que a gente já viu? João capítulo 1, talvez? Que a gente falou sobre a Trindade, as funções dentro da Trindade, que nenhum é mais Deus do que o outro, mas existe funções hierárquicas dentro da Trindade. A gente falou isso? O Ivan ajudou a gente nisso. Então, Jesus está cumprindo uma vontade do Pai. Mas os dois são Deus, tá? E não são dois deuses. É um Deus, os dois são Deus. A gente já falou sobre isso, né? 39. E a vontade de quem me enviou é esta. A vontade de quem me enviou é esta. A vontade do Pai qual que é? Que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Aqui Jesus está falando, eu estou falando de coisas espirituais. Parem de achar que eu estou falando de carne, da minha carne literal. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de ressuscitar. Estou falando de coisas espirituais. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, ele está sempre falando daquele dia, o grande dia. Um dia tudo será... Eu estou pensando muito em música, né? Porque eu já falei de uma música antes, agora falei de outra. Então, a nossa obra é crer. Entende? Não existe obras para nos salvar. A nossa parte é crer, é se jogar, é confiar, é aceitar. E não tem nada na Bíblia que diga que fé é obras. Na verdade, é bem o contrário, né? Fé é diferente de obras. Então, a gente pode dizer que a pessoa tem que crer em Jesus, porque isso não é uma obra. Não vai ser mérito da pessoa, né? Esse crer. Então, Jesus está falando para as pessoas crerem, mas o que está acontecendo? As pessoas não estão crendo. Esse é o ponto. A luz veio, mas as trevas são mais legais para nós. A gente ama mais as trevas do que a luz. Quando a luz bate, nosso desejo não é se agarrar na luz, é fugir da luz e ir em direção às trevas. Então, Jesus está falando e vocês vão ver que a conclusão da pregação de Jesus não vai ser legal para quem estava ouvindo, né? Verso 41. E também assim, quando fala que ele não vai lançar fora, nos dá a segurança de que uma vez que tu creu, ele não vai te deixar. A gente tem segurança da vida eterna por causa disso. Porque uma vez que ele começa, ele termina. Então ele começa, nós cremos, ele nos pega e deu. Não tem mais escapatória, entendeu? Por isso que quando a gente vai ler no final desse trecho, que alguns o abandonam, esses nunca creram, nunca comeram do pão. Eles só queriam sinais. E essas pessoas não criam em Jesus. Tá? Se eu estiver indo muito rápido, alguém manda um chat ali, que eu estou correndo aqui porque tem bastante coisa. 41. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, olha que legal, este não é o Jesus, tipo assim, lá do Guajuviras, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele diz agora desci do céu? Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Esse trecho aqui
se nós estamos falando do maná e do êxodo, quem conhece a história lá do Antigo Testamento sabe. O povo começou a murmurar e queria voltar para o Egito, querendo pepino, cebola e carne. Só que, tipo assim, o povo de Israel estava diante de Deus, via todas as coisas e queria pão, queria pepino, carne e cebola, por exemplo. E agora a mesma coisa, eles estão diante do Deus encarnado, Jesus está lançando todas as verdades diante deles, e o que eles querem? Ficar murmurando por causa que eles... Como que esse cara é o pão do céu? Como que ele desceu do céu se a gente conhece o pai dele? Ou ele está querendo dizer que ele é Deus? Tipo assim, sabe? Se apega no que tu acha que tu deveria ter entendido e não acredita no que Jesus está falando. É um desafio para nós. A gente tem que parar de murmurar e começar a confiar. O que eu entendo para nós da parte prática de aplicação é, às vezes a gente não tem todas as respostas, mas a gente já sabe quem Jesus é. Então, se a gente já sabe quem Jesus é, o nosso negócio é descansar e se jogar, entende? A nossa audácia de querer saber todas as coisas, no detalhe, com clareza, às vezes é uma maneira de ser incrédulo. E eu falo isso contra mim, porque eu sou muito assim. Eu quero muito saber, entendeu? Conhecer. E às vezes Jesus está dizendo, não é agora. Tu não vai saber agora. E o ponto é que tu tem que te jogar. Tem que crer, acreditar em mim. Tá? 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Então, ele tá... Terceira vez que ele martela nesse ressuscitarei no último dia. A gente já viu no Apocalipse que ressurreição é essa, né? E aqui é muito duro, né? Porque ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, é uma obra que o Pai está fazendo por meio do Filho, tá? Então, se a pessoa não estava aceitando muito o que Jesus estava falando, o que Jesus está querendo dizer é, tu não é do Pai. Tu não te dobrou à vontade do Pai. Tu tá amando mais as trevas. Tu é incrédulo. E a gente falou isso ontem também. O nosso papel na Escritura é crucificar Jesus, entendeu? Nós sem Deus é isso. Nós com Deus é assim: graça, pregar o Evangelho, amor, verdade, justiça. Mas nós sem Deus é trevas, é caos, tá? Vamos correr então. 45. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai. Eu estou no 46. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Esse já viu o Pai. Tipo assim, aqui no 46 é muito clara a ideia de que Jesus é Deus, de que o Pai é Deus, e que quando Jesus fala de Deus, ele está falando de uma combinação dos três. Ele não está falando do Espírito Santo aqui, né? A gente vai ver em capítulos para frente. Mas ele fala de Deus, e ele fala do Pai e dele e do Espírito Santo. Então, os três são Deus, mas são um único Deus, tá? 47. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ó, ele está linkando a questão de comer do pão em crer para ter a vida eterna ou para comer o pão verdadeiro, né? Eu sou o pão da vida. 48. 49. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Então ele tá, meu, agora ele foi tipo assim, ó, vocês acham que o pessoal lá de trás era grande? Eles tudo morreram. E eu tô dizendo que vocês não vão morrer se vocês comerem o meu pão. Vocês vão viver eternamente. Bum, entendeu? Tipo, não, esse cara tá errado. Não pode, ele tá querendo dizer que ele é maior que Moisés, ele tá dizendo que ele é maior que o Antigo Testamento inteiro. Não. Não pode. Entende? Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça, tá vendo? Então, comer e não morrer eternamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, o meu corpo tem o poder de pagar o preço pelo pecado do mundo para o mundo viver, né? Esse é o ponto. Aqueles que crerem, é óbvio, né? 52. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo:
como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Percebe que a conversa com Nicodemos tem esse teor de eu vou levar Jesus no literal. Como assim nascer de novo? Eu sou um homem velho, né? E Jesus está falando, meu Deus, eu estou te explicando nas coisas materiais e físicas para tu entender espiritual e tu tá ficando mais confuso, eu não sei nem o que te fala. Tu não é mestre da lei. Tipo assim, o cara que era o doutor da sinagoga, lá dos fariseus, se torna um mero aprendiz de Cristo. Então, Jesus é maior que todos os doutores da lei de quem estudava, né? Ou a mulher samaritana, mas tu não tem pote, tu não tem balde, como é que tu vai pegar água? E Jesus estava falando de outro tipo de água. Aqui é a mesma coisa, tá? Eles estão se apegando no literal e estão esquecendo do que Jesus está falando de coisas espirituais, né? Só que daí, assim, ó, o 52, a gente acha assim, não, agora Jesus vai dar uma facilitada no discurso para que fique mais redondo, entendeu? Tipo assim, mais... Que às vezes a gente faz isso, né? Para a pessoa entender, eu vou dar uma facilitada para a pessoa entender. E Jesus vai vir cada vez mais forte que quem não comer do seu corpo e beber do seu sangue não tem parte com ele. Ou seja, né? A gente sabe a Santa Ceia do Senhor, que é participar do corpo, participar do sangue da nova aliança, é uma marca daqueles que seguem a Jesus, assim como o batismo, né? Então Jesus vai falar mais claro do que ele já falou. 53. Em verdade, lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Tipo assim, não, Jesus não falou isso. Ele tá falando da ceia, né? A gente sabe, né? Mas imagina quem tá lá naquele momento. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Quarta vez que ele fala isso. Pois a minha carne é verdadeira comida, ou seja, verdadeiro pão. E o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou. Igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. 58. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e, mesmo assim, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente, tá? Muito explicado. O 59 diz: Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, João está linkando a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus anda sobre as águas. Jesus aparece do outro lado lá, né? E as pessoas perguntam, como é que ele veio parar aqui? E agora ele começa a falar e já muda o assunto, começa a falar do maná, do pão, e João já bota, isso ele falou nesse momento. Então, para nós finalizar, o verso 60 tem o título, né? Só não tá ali, Palavras da Vida Eterna. Porque vai ser aquela declaração de Pedro, né? Então, muitos dos seus discípulos, ou seja, aqui, essa palavra discípulos, tem que ver se é os discípulos mesmo, que não são os discípulos mesmo, porque a gente já sabe que eles creram em Jesus e eles não vão abandonar. Provavelmente aquelas pessoas que só seguem porque querem sinais. E eu confesso para vocês, a gente vê isso muito dentro da igreja. Pessoas que estão procurando Jesus não por quem Jesus é, o nosso Salvador, por exemplo, o pão que desceu do céu. Estão procurando Jesus para resolver problema, entendeu? Para, tipo assim, ganhar uma casa, comprar um carro, uma cura, comer um pão, comer um churrasco, sabe? Essas coisas passageiras que a gente diz assim, tipo, cara, não tem nem comparação com a vida eterna, entendeu? Então essas pessoas, quando ouviram esse discurso, disseram, dura esse discurso, quem pode suportá-lo? 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Filho do Homem falando sobre as profecias de Daniel, né? O Filho do Homem, e no sentido de que Jesus é filho de Maria, né? Ele é descendente de Adão, ele é nosso, tipo assim, descendente da humanidade, então ele é o Filho do Homem. Ele está usando a linguagem de Daniel, né? O que acontecerá se vocês virem de onde eu vim, né? O Espírito é o que vivifica. Agora ele fala do Espírito Santo, né? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Então,
se vocês usarem o discurso que eu dei agora, no sentido literal da carne, vocês não vão entender. Mas se vocês usarem no sentido espiritual, vocês vão entender, porque daí o Espírito vai falar no coração de vocês. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Tá vendo ali? Então, ele está dizendo, não adianta ser discípulo e seguir. Se tu não crê, não vai adiantar nada. Porque só come quem crê. É isso que Jesus está falando. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e que iriam traí-lo. Entende? E essa parte do ele saber, por que ele sabe? Porque ele é Deus, porque ele é onisciente. Ele sabe o futuro, ele sabe o que está no coração das pessoas. Então é muito difícil de tu remediar esse versículo e não dizer que Jesus é Deus, entendeu? 65. E prosseguiu, por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido do Pai, pelo Pai. Por quê? Porque nosso coração é duro e a gente vai sempre rejeitar. Se não existir uma ação do Pai, uma ação do Espírito que vivifique a gente, que nos ilumine, a gente vai sempre amar as trevas. Entende? Agora, se eu não acredito que a pessoa é jogada a luz na pessoa e a pessoa pode rejeitar, como essas pessoas aqui, eu não acredito que esse discurso foi só para alguns. Eu acredito que esse discurso foi para todos. Mas algumas pessoas amaram mais as trevas do que a luz, tá? 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha só. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, Jesus perdeu o seguidor lá no Instagram. Tipo assim, discurso muito duro, não tá na moda, então vamos vazar. E eles não continuaram seguindo porque não criam, tá? Quem crê vai até o fim, até as últimas consequências. 67. Então Jesus perguntou aos 12. Essa frase aqui, imagina Jesus virando para ti, tu tá achando ruim seguir ele, muito duro, muito sofrimento. Jesus vira para ti e fala esse 67. Será que vocês também não querem se retirar? Será que, tipo assim, eu resolvo sozinho se vocês quiserem ir embora. E, de fato, ele resolveu sozinho. E ele vai voltar e vai botar tudo em ordem sozinho, entendeu? Ele vai reinar sozinho, no sentido da força, né? Claro que nós vamos estar com ele, mas ele sozinho resolve os problemas do mundo, ele é o criador. Será que vocês também não querem se retirar? 67. Aí vem a frase gloriosa de Pedro. Pedro dava umas bolas fora, mas dava umas bolas dentro. Senhor, para quem iremos? Ou, né, em outras, né, para onde iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Só tu tem pão. O pão que sacia mesmo, o pão verdadeiro. É só tu que tem. Só tem um caminho para Deus, né? E ele fala assim, ó. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então, ele está ligando a questão dos caras que não creram, abandonaram. Mas nós não. Nós temos crido. Percebe? Então, Jesus lhes disse, não é fato que eu escolhi vocês, os 12. Aí a primeira menção de 12 apóstolos, né? É a primeira menção aqui no livro de João. A gente já sabe a história, mas pensando que a gente só tem esse livro para ler, é a primeira vez que é citado. Mas um de vocês é o diabo. Falando, ali tem embaixo, né? Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo dos 12, era quem o haveria de trair. A gente bate muito no Judas. Mas, por exemplo, Pedro também foi chamado de diabo. Satanás, né? Afasta-te de mim, porque Pedro queria fazer pelos seus próprios, a sua própria força, impedir a crucificação de Jesus. Imagina, impedir a crucificação de Jesus. Então, é claro que tem toda uma profecia sobre a vida de Judas, mas eu particularmente eu vejo Jesus o tratando como um amigo, lavando seus pés, como a gente viu em João capítulo 13, nos teens, né? Então ele tá alertando os discípulos, já prevendo as coisas que iam acontecer, para quando acontecesse, eles não falassem que Jesus foi pego despercebido. Né? E um ponto também não é que a graça de Jesus tenha falhado na vida de Judas. O ponto é que Judas amou mais as trevas. Judas rejeitou a luz. Tá? E um ponto para finalizar é, antes de querer saber o que Jesus pode fazer por você,
que é o que a gente sempre quer, né? Resolver. Descubra quem ele é, porque isso envolve a tua vida eterna. Crer em Jesus, pelo que ele é, envolve a nossa vida eterna. E a gente não vai perecer no inferno. É o mais importante, tá? Era isso.